Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar continuação ao livro de Crônicas 2, né? Estamos no capítulo 25. Amazias derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou um mensageiro a Jeoás, filho de Joacás, filho de Gel, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está da tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeocás, em Ben-Semes. Levou a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 concovados. Tomou todo o ouro e toda a prata e todos os utensílios que achavam na casa de Deus com Obed-edom, os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou a Samaria. A morte de Amazias de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais rápidos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois de Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques, e o mataram ali. Trouxeram e sobre ele cavalos, e sepultaram junto aos teus pais na cidade de Davi. O reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gade e de Jabuné, ou Jabné, e os Astode,
e edificou cidade no território de Asdode e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em externo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém à porta da esquina e para o vale à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muita cisterna, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nos campinos tinha lavradores e vinheteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol, feito pelo escrivão Jeiel. E Maaseias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças das famílias homens valentes era 2.600, debaixo de seus sacerdotes. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajuntar rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacete, couraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas e invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grades pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra, mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos incensos. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e restituíram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha incensário na mão para queimar incenso, indignou-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa de rei, julgando o povo da terra. Quando os mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias, que
com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jotão. Tinha Jotão 25 anos na idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zodoque. Fez com que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta em cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidade na região montanha de Judá, nos bosques, castelos e torres, e também guerreou contra o rei e os filhos de Amon, prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros, e trigo, 10.000 de cevada. Isto trouxeram os filhos de Amon também o segundo, terceiro ano. Assim Jotão se foi tomando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Quando os mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo que está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão em seus pais, e sepultaram na cidade de Davi. E Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acaz. Tinha Acaz 20 anos de idade de quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis, e andou de Israel, até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor Deus, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão dos reis de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, montou em Judá num dia 120.000, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. Zicre, homem valente, e Efraim matou Maaseias, filho do rei, e Acricão, alto oficial do palácio, e Elanca, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, o povo irmão, 200.000 mulheres e filhos, e saquearam deles grandes despojos, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: Eis que irando seu Senhor Deus de vossos pais contra Judá,